Então, pessoal, para darmos início aí à resolução desse problema, a gente vai partir da segunda lei de Newton, que fala que a somatória de forças é igual à massa da aceleração. Aplicar, a segunda lei de Newton para cada massa, para encontrarmos, as equações de movimento que regem cada massa e, por fim, escrevê-las na forma matricial. Então, para a gente determinar essas forças, a gente vai utilizar aí o diagrama de corpo livre para cada massa, se atentando no deslocamento das respectivas massas. Então, a massa 1, a gente pode ver que ela desloca para baixo. Então, vamos lá. Terceira da massa 1. Temos a massa 1, temos a força 1 para cima, uma força externa qualquer. E para a gente determinar as outras forças, porque a mola K1 vai gerar uma força na massa 1, assim como o amortecedor C1 irá gerar uma força na massa M1. Ambos irão gerar essa força. Para determinarmos a força K1, a gente pode desprezar as outras massas só na questão da força. É como se a gente pensasse que K1 tivesse, como se tudo tivesse fixo e só M1 movimentasse. Quando você empurrar a massa M1 para baixo, empurrar, porque a direção de Y1 está para baixo. O que vai acontecer? Você vai comprimir a mola K1 e, analogamente, vai comprimir o amortecedor C1. E ambos irão responder com uma força de reação contrária ao movimento, para tentar voltar ao equilíbrio, porque os dois vão estar comprimidos. Eles querem voltar à condição de equilíbrio inicial, a condição que eles não estão comprimidos. Então, ambos vão empurrar essa massa para cima. Então, temos aqui a direção de K1 e de C1. Isso vai ser igual a uma massa, a massa M1, vezes a aceleração da massa 1. A aceleração aqui, a gente sempre trabalha com a segunda derivada, as derivadas, porque a modelagem matemática, seja em vibrações, seja partindo do sistema de controle, ela sai de equações diferenciáveis, de derivadas, de resolver equações diferenciáveis. Então a gente vai utilizar y ponto para a velocidade, y ponto ponto para a aceleração. Então nesse caso temos aí a primeira somatória de forças. Importante se atentar na direção que você escolhe de somatória de forças. Eu escolhi compositivo para baixo justamente porque eu sei que a minha massa M1 desloca para baixo. Se eu adotar que isso aqui vai ser para cima, esse sinal daqui vai mudar. Então a gente tem que se atentar, porque senão quando chegar na forma matricial, a nossa matriz lá não vai estar simétrica. Ele vai ser um erro, um pequeno detalhe. Então, pessoal, reescrevendo aqui, temos menos F1, que é uma força genérica, externa qualquer, menos a força da mola. E a gente sabe que a força da mola ela pode ser calculada através da lei de Hooke, que fala que F é igual a menos kx. Para o nosso caso, como a gente está trabalhando com coordenadas aí y, seria menos ky, Só que a gente deve se atentar no seguinte fato. Percebemos que a mola K1, a sua deformação irá depender tanto da massa M1 quanto da massa M2, visto que as duas estão ligadas à mola. Então a ideia principal é escrevermos o deslocamento da mola K1 em termos das duas massas, porque o deslocamento sim depende das duas. Então, para isso, a gente vai adotar alguns macetes que serão extremamente úteis para qualquer resolução desse tipo de problema de modelagem. Então, vamos lá. A gente tem K1 que multiplica. Primeiro macete, sempre iremos manter a primeira coordenada que estamos trabalhando, que é Y1, que está relacionada à massa 1. Então, ela sempre vai aparecer. Beleza. Agora a gente tem que escrever a coordenada Y2. Aí a gente vai adotar
uma convenção que irá simplificar bastante a nossa analogia, né? Ou melhor, as nossas análises. Se as massas se deslocarem para o mesmo sentido, seja para cima ou seja para baixo, ela será positiva. A coordenada será positiva. Se elas se deslocarem em sentidos contrários, será negativo. Mas como assim? Essa convenção ela sai do conceito de energia. Para entendermos essa convenção, vamos pensar o seguinte. Quando você pressiona K1 de um lado, desse lado, você está adicionando energia na mola de compreensão. Porém, quando você estica o outro lado da mola, por conta que Y2 está esticando esse lado da mola, puxando a mola para baixo, você está tracionando a mola. É como se a energia que você ganhasse de compreensão de um lado da mola, você retirasse essa energia, porque você tracionou a mola do outro lado. E já quando você ganha energia, seria da seguinte forma. Você comprimiu de um lado, ou seja, você ganhou energia de compreensão de um lado. Você comprimiu do outro, ou seja, você também ganhou energia de compreensão. Você está somando energias de compreensão. Então você está adicionando energia. Aí seu saldo fica positivo. Vale para tração também. Se você tracionar de um lado a mola e tracionar do outro a mola, você está adicionando energia de tração. Está somando energias. Então fica positivo. Essa convenção ela parte desse princípio. Logo, como temos K1 e a massa M1 está comprimindo o lado, ou seja, estamos ganhando energia de compressão do lado. Porém, a massa M2 está retirando energia, porque está tracionando a mola, então fica negativo, porque são sentidos contrários, compressão e tração. Então fica o menos a coordenada Y2. Beleza, aqui a gente conseguiu reescrever a força K1 em termos das duas massas. Analogamente, iremos fazer para a força de amortecimento, que por definição ela é dada por C1, no caso esse C1, vezes a velocidade. Nesse caso, vamos analisar se C1 depende de outra massa. E podemos ver que C1 depende tanto da massa M3 quanto da massa M1. Só que a massa M1 comprime o amortecedor de um lado e a massa M3 comprime o amortecedor do outro. Estamos adicionando energia de compressão. Nesse caso. Então a gente soma. Mantemos sempre a coordenada que estamos trabalhando, que é Y1, que está relacionada à massa 1. Porém é Y1 ponto, porque estamos trabalhando com velocidade agora, que por definição a força de amortecimento é dada pela constante de amortecimento vezes velocidade. Nesse caso vai ser mais, porque estão para o mesmo sentido, está comprimindo a mola, M.3. Isso vai ser igual a massa 1, Y.1. Só rearranjando esses termos aqui, temos M1, Y.1, escrevendo da forma mais genérica da equação do movimento. Iremos passar nesses termos negativos para lá e deixar a força externa do outro lado da igualdade, né? Tendo então K1, Y1 menos Y2 mais C1, Y.1 mais Y.3 é igual a menos F1. Então a primeira equação do movimento está aqui, pessoal. Só reescrevendo. Só reescrevendo.
temos aqui a primeira equação do movimento para a massa 1. Analogamente, iremos repetir todo o processo para a massa 2. Então, realizando o DCL para a massa 2, para determinar as forças que agem nesse corpo, iremos adotar o mesmo procedimento, considerar que M1 e M3 é fixo e apenas M2 desloca-se, atentando que o deslocamento de M2 é para baixo. Então, partindo disso, quando pressionamos a massa 2 em cima da mola K2, estamos comprimindo a mola e a mola responderá com uma força de reação no sentido contrário. Seria F de K2, força de K2. Analogamente, acontece com o amortecedor C2. Quando comprimimos o amortecedor C2, o mesmo responde com uma força de reação no sentido contrário do deslocamento da massa. Vou chamar de F de C2. Temos uma força arbitrária, uma força externa qualquer, que é a F2. E temos também uma força que vai ser gerada na mola K1. Quando a gente desloca a massa M2 para baixo, acontece que iremos tracionar a mola K1. E quando tracionamos a mola K1, a mesma estabelece uma força de reação no sentido contrário do movimento da massa, tendendo a voltar para a sua posição de equilíbrio, posição onde a mola não está deformada. Então, irá responder com uma força para cima. Chamarei de F de K1. Então, pela segunda lei de Newton, tem que ser igual à massa de aceleração da massa 2. Então, fazendo um somatório de forças, temos, considerando para baixo como positivo, somatório de forças igual a massa vezes a aceleração. Temos F2 menos FK1 menos F de C2 menos F de K2 tem que ser igual a M2 Y ponto. Então, reescrevendo os termos, temos F2 menos a força de K1, que é dada por K1, que multiplica o seu deslocamento. Aí a gente volta naquele mesmo problema, o deslocamento de K1 depende tanto quando o M2 desloca, quanto o M1 desloca. Logo, iremos manter o macete, que é reescrever a coordenada que a gente está trabalhando, nesse caso é Y2, porque é para a massa 2. E agora a gente tem que analisar, Quando M1 desloca e o seu deslocamento é para baixo, ele tende a comprimir a mola K1. Quando o M2 desloca, M2 traciona a mola K1. Então ganhamos energia de compressão nessa situação e o que ganhamos de energia de compressão a gente perdeu devido ao tracionamento da mola K1. Então ficaria menos Y1. Para a força de amortecimento, temos menos, para essa força, C2. C2 só depende do movimento de Y2. Então seria Y.2, porque é velocidade, menos a força de K2. Então seria a força da mola K2, seria K2 que multiplica. Mantém a coordenada que eu estou trabalhando, que é Y2. E analisamos o deslocamento aqui da massa 3, porque a mola K2 depende tanto do deslocamento de M2 quanto do deslocamento de M3. Logo, percebemos que M2 comprime a mola de um lado, então ganhamos energia de compressão de um lado, e M3 comprime a mola do outro. Logo, ganhamos energia de compressão do outro lado, ou seja, estamos adicionando energia. Então, ficaria mais Y3 é igual a M2 Y.2. Então, só reescrevendo isso aqui da maneira
mais encontrado, M2, Y.2, mais K1, Y2 menos Y1, né? Jogar tudo os sistemas negativos para o outro lado da igualdade, mais C2, Y.2, mais K2, Y2 mais Y3, e vou deixar do outro lado da equação a força externa F2. Então temos aqui a segunda equação do movimento. Então, reescrevendo os termos, temos F2 menos a força de K1, que é dada por K1, que multiplica o seu deslocamento. Aí a gente volta naquele mesmo problema, o deslocamento de K1 depende tanto quando o M2 desloca, quanto o M1 desloca. Logo, iremos manter o macete, que é reescrever a coordenada que a gente está trabalhando, nesse caso é Y2, porque é para a massa 2. E agora a gente tem que analisar, né? Quando M1 desloca e o seu deslocamento é para baixo, ele tende a comprimir a mola K1. Quando o M2 desloca, M2 traciona a mola K1. Então ganhamos energia de compressão nessa situação, e o que ganhamos de energia de compressão a gente perdeu devido ao tracionamento da mola K1. Então ficaria menos Y1. Para a força de amortecimento, temos menos, para essa força, C2. C2 só depende do movimento de Y2, então seria Y.2, porque é velocidade, menos a força de K2. Então seria a força da mola K2, seria K2 que multiplica. Mantém a coordenada que eu estou trabalhando, que é Y2, e analisamos o deslocamento aqui da massa 3, né? Porque a mola K2 depende tanto do deslocamento de M2 quanto do deslocamento de M3. Logo, percebemos que M2 comprime a mola de um lado, então ganhamos energia de compressão de um lado, e M3 comprime a mola do outro. Logo, ganhamos energia de compressão do outro lado, ou seja, estamos adicionando energia. Então ficaria mais Y3 é igual a M2 Y.2. Então, só reescrevendo isso aqui da maneira mais encontrada, M2 Y.2 mais K1 Y2 menos Y1, né? Jogar tudo os sistemas negativos para o outro lado da igualdade, mais C2 Y.2 mais K2 Y2 mais Y3, e vou deixar do outro lado da equação a força externa F2. Então temos aqui a segunda equação do movimento. Por fim, então resta apenas a massa 3 para terminarmos a modelagem. Partindo do mesmo propósito, já deixei algumas considerações para ganharmos tempo. A massa 3 ela se desloca para cima. Então, para determinarmos a força, basta fixar aí a massa 1 e a massa 2 e apenas analisar o movimento da massa 3. Então, quando a massa 3 se desloca para cima, a mesma vai pressionar tanto K2 quanto C1. E ambos os componentes, né, tanto a mola quanto o amortecedor, responderão, né, com uma força aí de reação no sentido contrário ao movimento da massa, para baixo, que é o F de K2 e o F de C1. Já para o amortecedor C3 e também para a mola K3, né, quando a massa M3 deslocar para cima, irá tracionar esses elementos e os mesmos responderão com uma força de reação no sentido contrário ao deslocamento da massa, para baixo, que é o nosso F de C3 e o nosso F de K3. E temos uma força arbitrária aí, externa, F3 para baixo. Isso tem que ser igual a M3 vezes a aceleração da massa 3. Então, pela segunda lei de Newton, né, repetindo o mesmo procedimento, temos menos F de K2, menos F de C1, menos F de C3, menos F de K3, menos F3 é igual a massa 3 e aceleração da massa 3.
basta agora a gente definir essas forças, né? Então, para a mola 2, para a mola K2, temos, como já foi visto, menos K2 e vezes a deformação da mola 2, né? Como a mola 2 depende de M3 e de M2, então vai ser uma diferença ou uma soma, como a gente já viu. Então, pelo macete, iremos sempre manter a coordenada da massa que estamos trabalhando. Nesse caso, é Y3, porque está relacionado à massa 3. E se percebermos, a massa 3, quando deslocar, ela vai comprimir a mola 2, adicionando energia de compressão à mola. Já quando M2 se deslocar para baixo, que é o sentido de deslocamento da massa, irá comprimir o outro lado da mola, ou seja, irá adicionar energia de compressão à mola. Logo, iremos somar pela nossa convenção, como já foi vista. Para o amortecedor C1, temos menos C1, que é esse amortecedor. Ele também vai depender da massa 1 e da massa 3 do seu deslocamento. Então, teremos, pelo macete, mantemos a nossa coordenada e analisamos. Quando o M3 desloca, comprime esse lado do amortecedor, adiciona energia. Quando o M1 desloca para baixo, sentido de deslocamento de M1, comprime o outro lado, ou seja, também adiciona energia. Então teremos um mais. Para C3, para esse amortecedor, depende apenas do movimento da massa 3. Beleza, aí é mais simples. Fica menos C3, Y.3. Análogo para a mola 3, né? Depende só apenas do deslocamento da massa 3. Logo, temos menos K3, Y3, menos a força externa é igual a M3, Y.3. Então, basta só rearranjar esses termos, ficando com M3, Y.3, passando para lá tudo que é negativo, ficando com mais K2, Y3 mais Y2, mais C1, Y3 mais Y1, mais C3, Y.3, mais K3, Y3, é igual a menos F3. Essa é a nossa terceira equação do movimento. Então, pessoal, basta apenas escrever as equações que foram encontradas, né, as equações do movimento, na forma matricial. E por questão de tempo, para o vídeo não ficar tão extenso, eu reescrevi as equações do movimento. Essa equação do movimento para a primeira massa, essa equação do movimento para a segunda e essa para a terceira. E após reescrever as equações, eu simplifiquei cada uma, fazendo a distributiva aqui para cada termo, para K1, para C1, para cada equação. Então aqui temos K1, Y1 menos K1, Y2. Só que é distributivo mesmo. E por fim, eu tirei em evidência os termos que interessam para a gente, que é o Y.1, o Y1, o Y2, o Y.1 e o Y.3. Realizei o processo para cada equação do movimento. Não é necessário, é apenas uma forma mais simples para poder estar escrevendo essas equações na forma matricial para melhorar a nossa visualização. Então essa é a cara da matriz. A gente tem aqui uma matriz, que o primeiro termo é matriz relacionada à massa, ou seja, a matriz de massa. Aqui a gente tem a matriz de amortecimento. Aqui a gente tem a matriz de rigidez e aqui a matriz de forças externas. Por exemplo, Y.1, na equação 1, temos M1. Aqui, M1. Y.1, na equação 2,
Não temos, é zero. E na equação 3 também é zero. Agora iremos olhar y.2 na equação 1. Não temos, é zero. y.2 na equação 2 é m2, está aqui. E na equação 3 não temos, é zero. Agora iremos olhar y.3 na equação 1. Não temos, é zero. Na equação 2 também não temos, é zero. E na equação 3 temos, que é m3. Aqui. Então essa é a nossa matriz de massa. Agora iremos olhar a equação na matriz de amortecimento. y.1 na equação 1. Temos C1. Aqui. y.1 na equação 2. Não temos, é zero. y.1 na equação 3. Temos C1. Está aqui. Agora iremos olhar y.2 na equação 1. Não temos, é zero. y.2 na equação 2. C2. Está aqui. E y.2 na equação 3. Não temos, é zero. y.3 na equação 1. Temos C1. y.3 na equação 2. Não temos, é zero. y.3 na equação 3. Temos C1 mais C3. Pronto, finalizamos nossa matriz de amortecimento. A mesma coisa iremos fazer para a equação de para a matriz de rigidez. Para y1, na equação 1, temos K1. Beleza. Para y1 na equação 2, temos menos K1. Está aqui. Para y1 na equação 3, não temos, é zero. Agora iremos olhar y2 na equação 1. Temos menos K1, está aqui. Na equação 2, y2 na equação 2, temos K1 mais K2, está aqui. y2 na equação 3, temos K2, está aqui. Agora y3 na equação 1, não temos, é zero. Na equação 2, temos K2, aqui. E na equação 3, temos K2 mais K3, está aqui. Por fim, a matriz de forças. F1 na equação 1, F2 na equação 2 e F3 na equação 3. Então está aí a nossa forma matricial das equações do movimento. Detalhe muito importante: para saber se todo equacionamento, se as equações do movimento foram realizadas de forma correta, basta olhar se a matriz é simétrica. Para conferir se a matriz é simétrica, basta aqui tampar a diagonal principal e ver se os outros termos são simétricos. Para a matriz de massa temos 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0. Beleza, simétrica. Para a matriz de amortecimento, vamos tampar a diagonal principal. 0 e 0, C1 e C1, 0 e 0. Então está correto. Para a matriz de rigidez, vamos tampar a diagonal principal. Menos K1 e menos K1, 0 e 0, K2 e K2. Está correto. Então é uma forma de verificar se a matriz está correta. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui.
Deixa o triplo C aí, curte, comenta, compartilha o vídeo. Deixe sugestões aí também de exercícios que vocês queiram que traga aqui no canal. No mais, em breve.